16 de março de 1990. Um dia após a posse presidencial, uma única assinatura selou o destino de milhares. O recém-empossado presidente Fernando Collor de Mello foi à TV e chamou os carros brasileiros de carroças. Imediatamente, as portas do país se abriram. Na fábrica da Adamo Automóveis em São Paulo, o cheiro de fibra de vidro pairava no ar enquanto a linha de montagem parava bruscamente. Antes desse momento, a Adamo não era apenas uma fábrica, era o ápice do luxo automotivo no Brasil. Com as importações proibidas desde 1976, eles eram a Ferrari da América do Sul. Seus esportivos de fibra de vidro, como o lendário GTM, geravam filas de espera de meses. Era um símbolo de status absoluto para a elite isolada do país, uma engrenagem que movimentava o sonho de velocidade nacional. Mas aquela única decisão em Brasília reduziu 20 anos de domínio a pó. As encomendas foram canceladas em questão de horas. De um império intocável, a produção despencou para zero absoluto, deixando pátios fantasmas e moldes vazios, onde antes ecoava o rugido do sucesso. Como um império tão dominante e cobiçado desmorona da noite para o dia? A resposta não está em falta de paixão ou em carros mal desenhados. Está no preço oculto e devastador de uma economia excessivamente protegida e na ilusão de que o monopólio duraria para sempre. Bem-vindos à ascensão e queda da Adamo Automóveis. Uma história visceral sobre criatividade nascida no isolamento. O peso sufocante de tecnologias ultrapassadas e o fim trágico de uma era em que o Brasil tentou construir seus próprios supercarros. No final da década de 1960, o Brasil transpirava um otimismo febril. Eram os anos de formação do chamado milagre econômico, um período em que o país crescia a taxas estratosféricas e as cidades se modernizavam a um ritmo frenético. As ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro começavam a se encher de veículos impulsionadas pela consolidação das grandes montadoras multinacionais. No entanto, para uma nação de apaixonados por velocidade e design, o asfalto brasileiro era um cenário de profunda monotonia. As opções oferecidas pela Volkswagen, Ford e General Motors eram sensatas, familiares e estritamente utilitárias. Havia uma ausência gritante de emoção. Os verdadeiros carros esportivos, aquelas máquinas europeias de linhas sinuosas e desempenho brutal, eram sonhos distantes. Altas taxas de importação já tornavam marcas como Ferrari, Porsche e Alfa Romeo inacessíveis para a esmagadora maioria, criando um vácuo no mercado automobilístico nacional. Foi exatamente nesse vazio de paixão automotiva, nesse isolamento forçado pelas barreiras econômicas, que um ecossistema peculiar e fascinante começou a ganhar vida. No epicentro desse movimento estava Milton Adamo. Ele não era herdeiro de um império industrial, nem possuía os laboratórios de pesquisa bilionários das gigantes de Detroit ou Wolfsburg. Milton era, acima de tudo, um visionário e um artesão obcecado por aerodinâmica e pela estética dos Gran Turismo europeus. Ele se recusava a aceitar que o motorista brasileiro estivesse condenado a dirigir apenas caixas de metal sem alma. Se as montadoras tradicionais não queriam trazer o glamour das pistas para o Brasil, ele mesmo o faria. O grande trunfo de Milton não era o aço, mas um material revolucionário que estava prestes a moldar a história da indústria automotiva, independente do país. A resina de poliéster reforçada com fibra de vidro. Em uma modesta oficina em São Paulo, imersa no cheiro forte e penetrante de produtos químicos e coberta pela poeira fina dos moldes lixados à mão, a Adamo Automóveis deu seus primeiros passos. A fibra de vidro era o grande nivelador da indústria. Ao contrário do aço, que exigia prensas colossais e investimentos astronômicos para ser moldado, a fibra permitia que um fabricante independente esculpisse curvas dramáticas, complexas e belíssimas, com ferramentas manuais e muita habilidade artesanal. O resultado dessa alquimia entre suor, resina e genialidade foi o Adamo GT. Quando o modelo fez sua estreia sob as luzes brilhantes do Salão do Automóvel de São Paulo, na virada para a década de 1970, o impacto no público foi imediato. Em um mar de sedãs quadrados e peruas utilitárias,
o Adamo GT parecia uma nave espacial. Com seu perfil extremamente baixo, faróis embutidos e linhas agressivas que evocavam os esportivos italianos mais cobiçados do mundo, ele magnetizou os olhares. Para os visitantes do salão, aquele não era apenas um carro, era um manifesto. Era a prova de que a criatividade brasileira podia, sim, gerar algo que parecia pertencer às ruas de Mônaco. Porém, sob aquela carroceria de beleza inquestionável, residia a contradição fundamental que definiria não apenas a Adamo, mas toda a futura indústria de carros fora de série do Brasil. A verdade nua e crua era que construir uma carroceria deslumbrante era apenas metade da batalha. Milton Adamo não tinha os recursos para desenvolver um motor próprio ou um chassi sob medida. Para transformar seu design em um veículo funcional, ele precisou recorrer à plataforma mais barata, abundante e confiável do país, o chassi do Volkswagen Fusca. Quando o orgulhoso comprador de um Adamo GT abria o capô traseiro daquela máquina com aparência de supercarro, ele não encontrava um motor V8 roncando alto, nem a sofisticação mecânica de um legítimo puro-sangue europeu. O que pulsava ali era o modesto motor boxer de 4 cilindros da Volkswagen, refrigerado a ar. A suspensão, a direção e o assoalho eram todos transplantes diretos do carro mais popular do país. Essa era a genial e, ao mesmo tempo, limitante premissa de sua origem. A Adamo nasceu de um desejo feroz de independência estética e luxo, mas sua sobrevivência dependia inteiramente da mecânica rudimentar de um carro popular. Era uma obra-prima da ilusão visual, uma semente de grandeza plantada em um solo de profundas limitações tecnológicas. Uma equação que funcionava perfeitamente para um mercado emergente e carente de novidades. E, como o destino logo mostraria, uma canetada radical do governo militar na década seguinte estava prestes a transformar esse modesto compromisso criativo em um império de ouro. O ano era 1976. O Brasil, sob o comando do regime militar, enfrentava as duras consequências do primeiro choque do petróleo e um crescente e preocupante desequilíbrio em sua balança comercial. A resposta vinda de Brasília foi drástica e implacável: a proibição sumária das importações. Através da Carteira de Comércio Exterior, das CACEX, o governo cortou pela raiz a entrada de bens considerados supérfluos no país. Entre os itens banidos com maior rigor estavam, inevitavelmente, os automóveis estrangeiros. Para o cidadão comum, que já lutava para financiar um modesto Volkswagen Fusca ou um Chevrolet Chevette, a nova lei pouco alterou a rotina. Mas para a elite econômica da nação, os grandes empresários, fazendeiros milionários, celebridades e herdeiros, as portas do mundo se fecharam com um estrondo ensurdecedor. De repente, o dinheiro perdeu seu poder de comprar exclusividade global. Aqueles que estavam acostumados a desfilar pelas avenidas de São Paulo ou pelas praias do Rio de Janeiro, a bordo de reluzentes modelos da Mercedes-Benz, Porsche, BMW e Alfa Romeo, viram-se presos em uma ilha automotiva. O mercado nacional, dominado por modelos padronizados, funcionais e espartanos das 4 grandes montadoras instaladas no país, era incapaz de saciar a sede por luxo, ostentação e esportividade dessa camada altamente privilegiada. Foi exatamente nessa monumental falha geológica do mercado, nesse vácuo deixado pela retirada forçada dos ícones mundiais, que a Adamo Automóveis encontrou o oxigênio necessário para deixar de ser uma promessa artesanal e se transformar em uma potência comercial. O bloqueio alfandegário imposto pelo governo agiu na prática como um gigantesco e impenetrável escudo protetor. Sem a concorrência predatória e tecnologicamente superior das lendas europeias e americanas, a indústria nacional de veículos fora de série, carros de produção limitadíssima, com carrocerias exclusivas montadas sobre a mecânica de carros de passeio comuns, experimentou uma explosão de crescimento sem precedentes na história do país. Milton Adamo viu sua aposta obstinada na resina e na fibra de vidro render frutos antes inimagináveis. A modesta oficina precisou se expandir em ritmo frenético. O que antes era um nicho de mercado excêntrico,
Habitado apenas por entusiastas curiosos, subitamente se tornou a única via de acesso ao topo da hierarquia social automotiva. A Adamo estava perfeitamente posicionada, no lugar certo, na hora exata, com a tecnologia de moldagem ideal para atender rapidamente aquela demanda sufocada. A linha de montagem começou a operar em capacidade máxima, contratando mais laminadores, tapeceiros e pintores para dar conta do volume de pedidos que não parava de crescer. A transição da década de 1970 para 1980 consolidou o apogeu absoluto da Adamo Automóveis. As instalações da fábrica fervilhavam com uma energia industrial palpável. O ar era espesso, carregado com o cheiro adocicado e químico da resina catalisada e do pó de fibra flutuando sob as lâmpadas industriais. Era um balé orquestrado, onde dezenas de artesãos transformavam mantas de vidro e líquidos viscosos em carrocerias de beleza estonteante. O ápice desse domínio estético materializou-se em modelos icônicos, com destaque absoluto para o Adamo GTM, que passou a dominar as cobiçadas vagas de estacionamento dos clubes de golfe, jockeys e restaurantes de altíssimo padrão. O design das máquinas da Adamo não devia absolutamente nada em agressividade e elegância às fotos de supercarros que estampavam as páginas de revistas importadas clandestinamente. As frentes afiladas, os faróis escamoteáveis que subiam ao toque de um botão, o perfil aerodinâmico baixo e as largas rodas de liga leve compunham uma sinfonia visual irretocável. Por dentro, o luxo era levado a sério. Painéis envolventes, repletos de mostradores analógicos embutidos, volantes esportivos de pequeno diâmetro, acabamento primoroso e bancos forrados com o mais fino couro, costurados à mão por mestres tapeceiros. A imprensa automotiva brasileira, órfã de lançamentos internacionais, dedicava capas e testes entusiasmados aos carros da marca, alimentando o mito e consolidando a empresa como a verdadeira Ferrari da América do Sul. Adquirir um Adamo naqueles anos de ouro deixou de ser uma simples transação comercial para se transformar em um rito de passagem para a alta sociedade. A demanda superava a oferta artesanal de forma tão avassaladora que as listas de espera nas concessionárias parceiras se arrastavam por angustiantes 6 a 8 meses. Ter um carro daqueles na garagem era o atestado definitivo de poder financeiro no Brasil isolado. Clientes desesperados por status chegavam a pagar ágios absurdos apenas para furar a fila de produção. No escritório da direção, ao observar os gráficos de vendas escalando de forma ininterrupta, a sensação era inebriante. A Adamo reinava soberana, uma máquina de fazer dinheiro movida pelo desejo de exclusividade de uma nação inteira. Eles haviam conquistado o topo da montanha. No entanto, por trás das taças de champanhe erguidas em celebração e do brilho ofuscante daquelas carrocerias polidas à perfeição, pairava uma tensão silenciosa, uma verdade estrutural que muitos preferiam ignorar. Aquele sucesso colossal não era o resultado natural de uma batalha de livre mercado, onde a inovação tecnológica dita os vencedores. Tratava-se de um paraíso artificial, um ecossistema frágil sustentado única e exclusivamente pela caneta dos legisladores em Brasília. A Adamo reinava porque estava sozinha, protegida da evolução brutal que ocorria lá fora. E enquanto a carroceria exalava a essência de um superesportivo de primeiro mundo, o coração que batia lá dentro continuava a carregar uma contradição insustentável, uma bomba relógio que, mais cedo ou mais tarde, cobraria seu preço. A beleza, no entanto, possui um limite sombrio quando não é sustentada pela substância. Nos showrooms acarpetados e luxuosamente iluminados, os modelos da Adamo Automóveis atraíam suspiros de admiração e talões de cheques vultosos. Vistos de fora sob as luzes de exposição, eles eram a personificação do desejo automobilístico puro, o ápice da engenharia visual. Suas linhas aerodinâmicas rasgavam o ar com a mesma agressividade fluida das lendas construídas em Maranello ou Stuttgart. A fibra de vidro, moldada com um esmero artesanal exaustivo, refletia as luzes da cidade de forma impecável, ostentando uma pintura polida à mão
que era digna dos mais altos padrões internacionais. Modelos como o icônico GTM e o posterior C2 pareciam devorar o asfalto apenas estando parados. Mas a verdadeira essência de um carro esportivo não reside apenas na forma como ele corta o vento ou reflete o sol da tarde. Ela mora nas profundezas metálicas sob o capô, no pulsar violento de seu motor e na precisão cirúrgica de seu chassi. E era precisamente aí, no coração oculto dessas máquinas deslumbrantes, que residia o pecado original não apenas da Adamo, mas de toda a formidável indústria de fora de série brasileira. O chassi e o conjunto mecânico do Volkswagen Fusca, a mesma base humilde que havia viabilizado o nascimento da Adamo e proporcionado sua rápida ascensão, começavam lentamente a se transformar em uma âncora de chumbo pesada demais para carregar. A disparidade entre a estética extremamente agressiva e o desempenho dinâmico real era não apenas evidente, mas muitas vezes beirava o trágico para quem estava ao volante. Quando a chave girava na ignição, a ilusão romântica de estar a bordo de um supercarro europeu evaporava no mesmo instante, dissipada pelo som áspero da realidade. No lugar de um ronco encorpado e gutural de um V8 ou da sinfonia afinada de um motor de 6 cilindros em linha, o que invadia a cabine luxuosa era o inconfundível, estridente e rústico bater de válvulas do motor boxer a ar de 4 cilindros. O paradoxo se estendia perversamente ao interior do veículo. Enquanto o motorista se afundava em bancos esportivos do mais puro couro, segurando um volante de madeira nobre e observando um painel envolvente coberto de dezenas de relógios importados, seus pés tocavam os exatos mesmos pedais verticais e duros de um carro popular utilitário. A alavanca de câmbio, embora elegantemente disfarçada com manoplas de metal polido, apresentava os mesmos engates longos, vagos e imprecisos do Fusca. Era uma experiência sensorial perigosamente fragmentada. Os olhos viam luxo e velocidade extremos, mas o tato e a audição gritavam economia e simplicidade. Essa profunda dependência da mecânica Volkswagen não era de forma alguma uma escolha feita por negligência, falta de visão ou avareza de Milton Adamo e sua obstinada equipe. Era um reflexo brutal e inegável das limitações asfixiantes impostas pela infraestrutura industrial do próprio país. O Brasil, trancado a 7 chaves para as importações, não possuía uma cadeia de suprimentos capaz de fornecer componentes de alto desempenho em pequena escala. Não havia fornecedores locais fabricando transmissões esportivas de engates curtos, freios a disco de altíssima capacidade, suspensões independentes calibradas para pistas ou motores potentes que estivessem disponíveis para fabricantes independentes. A Adamo estava irremediavelmente acorrentada ao cardápio restrito que as 4 grandes montadoras locais ofereciam. E, na época, o que elas ofereciam eram tecnologias focadas estritamente na durabilidade, na robustez e na resistência para suportar as estradas precárias do interior, e não na emoção arrebatadora da alta velocidade. O abismo entre a casca brilhante e o núcleo rudimentar começava a cobrar seu preço no asfalto. À medida que os anos da década de 1980 começavam a se desenrolar, a complacência inicial dos consumidores começou a dar lugar a uma frustração silenciosa, mas perigosamente crescente. Os clientes da Adamo não eram motoristas comuns buscando um meio de transporte diário para ir ao trabalho. Eram membros proeminentes da elite econômica, grandes industriais, herdeiros de fortunas, artistas consagrados e celebridades. Eram indivíduos altamente exigentes, que viajavam com frequência para a Europa e para os Estados Unidos, e sabiam exatamente, por experiência própria, como um verdadeiro carro esportivo de luxo deveria acelerar em uma reta, frear em emergências e se comportar em curvas de alta velocidade. Eles estavam pagando o equivalente ao preço de imóveis luxuosos nas capitais, desembolsando quantias astronômicas por essas esculturas de resina sobre rodas. E a paciência dessa clientela exclusiva começou a se esgotar ao perceberem que, nas estradas sinuosas ou nas rodovias de pista dupla, seus esportivos estonteantes eram frequentemente ultrapassados e deixados para trás pela poeira de sedãs familiares comuns
equipados com motores mais modernos que começavam a surgir silenciosamente no mercado nacional. A pressão sobre a pequena equipe de engenharia da Adamo tornou-se quase asfixiante. Diariamente, ouviam as queixas murmuradas pelos revendedores. A equipe técnica tentava, de todas as formas imagináveis e com os parcos recursos que possuíam, espremer cada gota de potência extra daquele velho bloco de motor refrigerado a ar. As oficinas da fábrica se transformaram em laboratórios de experimentação automotiva desesperada. Instalaram carburações duplas complexas, modificaram comandos de válvulas para perfis mais agressivos, retrabalharam as passagens de ar dos cabeçotes e aumentaram a cilindrada até o limite extremo que as finas paredes dos cilindros metálicos permitiam. Eles vendiam os carros com os chamados kits de veneno, na esperança de dar às máquinas um fôlego que fizesse jus ao visual arrebatador. No entanto, havia um limite físico intransponível, ditado pelas leis implacáveis da termodinâmica e pela engenharia de base. A arquitetura do motor Fusca, projetada na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, simplesmente não suportava a demanda contínua por alta performance. Exigir demais daquele conjunto mecânico em um país tropical resultava invariavelmente em superaquecimento crônico, vazamentos de óleo recorrentes, quebras de componentes vitais e uma confiabilidade que despencava vertiginosamente. Eles haviam atingido violentamente o teto de vidro da engenharia automotiva nacional. A disparidade cruel entre o preço exorbitante cobrado nas concessionárias de luxo e o valor mecânico real entregue nas ruas tornou-se o elefante na sala que ninguém dentro da empresa ousava mencionar em voz alta. Uma perigosa e corrosiva percepção começou a se infiltrar sutilmente nas rodas de conversa da alta sociedade e nos balcões dos clubes de campo. A de que estavam, no fundo, pagando fortunas incalculáveis por um Fusca vestindo um terno de grife feito sob medida. A magia embriagadora dos primeiros anos estava começando a se desfazer nas engrenagens da dura realidade. A Adamo Automóveis ainda exibia números de vendas invejáveis nos relatórios mensais e os pátios da fábrica em São Paulo continuavam cheios de carrocerias frescas, curando ao sol sob o cheiro forte de resina. Mas as fundações de seu império já apresentavam rachaduras microscópicas, estruturais e irreversíveis. A tensão mudou de tom. Onde antes havia a euforia da produção constante, começou a se instalar uma ansiedade latente entre a diretoria. A proteção alfandegária do governo mantinha os inimigos forasteiros do lado de fora dos portões do país, mas não podia proteger a Adamo de uma ameaça muito mais insidiosa, nascida dentro de suas próprias garagens. A obsolescência tecnológica perante os olhos desencantados de seus clientes mais valiosos. A ilusão de ótica estava perdendo a força e a realidade mecânica batia à porta. As sementes da queda, silenciosas e implacáveis, estavam plantadas. A virada para a década de 1980 não trouxe apenas uma mudança no calendário, mas o fim abrupto e doloroso de uma era de ilusões. O chamado milagre econômico brasileiro, que havia financiado o crescimento industrial e o consumo desenfreado da elite com base em pesados empréstimos estrangeiros, colapsou sob o próprio peso. O mundo enfrentou o segundo choque do petróleo e as taxas de juros internacionais dispararam. O Brasil, de repente, viu-se incapaz de pagar sua colossal dívida externa. O otimismo febril da década anterior desintegrou-se rapidamente, dando lugar àquele que seria o período mais sombrio da história financeira moderna do país, a temida década perdida. No centro dessa tempestade perfeita estava um fenômeno corrosivo e implacável: a hiperinflação. A inflação deixou de ser uma mera estatística em cadernos de economia para se tornar um monstro cotidiano que devorava o poder de compra e destruía o valor do trabalho. Os preços não subiam anualmente ou mensalmente. Eles subiam de manhã, à tarde e à noite. Nos supermercados, o som constante das máquinas remarcadoras de preços tornou-se a trilha sonora de uma nação em pânico. Moedas mudavam de nome, cortavam-se zeros das cédulas, pacotes econômicos fracassavam um após o outro. Mas a desvalorização do dinheiro continuava em uma espiral alucinante. Para a Adamo Automóveis, o impacto dessa implosão macroeconômica
foi imediato e devastador. O governo militar e, posteriormente, a incipiente República Civil mantiveram as fronteiras rigorosamente fechadas para os veículos importados. O escudo alfandegário que protegia a empresa continuava de pé, intacto. No entanto, de que adiantava possuir o monopólio de um mercado cativo se a própria moeda nacional estava derretendo nas mãos dos consumidores? O capital, antes abundante e ansioso por exclusividade, subitamente secou. A alta sociedade e os empresários bem-sucedidos, o núcleo duro da clientela da Adamo, entraram em modo de sobrevivência financeira. Ostentar um esportivo de fibra de vidro pelas avenidas tornou-se não apenas um luxo perigoso, mas um risco contábil irracional em tempos de incerteza absoluta. Investimentos foram congelados, o crédito desapareceu e a compra de bens de alto valor agregado foi sumariamente adiada. Os telefones nas concessionárias de alto padrão, que antes não paravam de tocar com clientes implorando por uma vaga na lista de espera, mergulharam em um silêncio sepulcral. O mercado de fora de série não estava apenas perdendo fôlego, estava sufocando no vácuo de uma economia em ruínas. Se nos escritórios de vendas o cenário era de desolação, no chão de fábrica da Adamo, a realidade assumia os contornos de um pesadelo logístico insuportável. Construir um automóvel, especialmente um veículo artesanal, que depende de centenas de componentes e dezenas de horas de trabalho manual intensivo, exige extrema previsibilidade. Na efervescência da hiperinflação, a previsibilidade havia morrido. A matemática da produção tornou-se perversa. O custo dos tambores de resina de poliéster, dos rolos de fibra de vidro, das tintas automotivas e, principalmente, dos chassis e motores fornecidos pela Volkswagen disparava astronomicamente quase todos os dias. Fornecedores exigiam pagamentos à vista, ou até mesmo antecipados, recusando-se a aceitar prazos que corroeriam seus lucros antes mesmo da compensação dos cheques. A dinâmica de vendas foi completamente envenenada por essa inflação galopante. Se um cliente encomendasse um Adamo GTM em uma segunda-feira, deixando um sinal financeiro considerável, aquele dinheiro perdia uma fração gigantesca de seu valor na semana seguinte. Como a montagem dos carros era lenta e meticulosa, exigindo meses de dedicação, o abismo entre o preço acordado no fechamento do contrato e o custo real de produção na data da entrega tornava-se incalculável. Quando a chave finalmente era entregue ao cliente, o valor que a fábrica havia recebido frequentemente não cobria sequer a compra dos pneus, dos vidros ou do estofamento do próximo carro a ser fabricado. Produzir carros deixou de ser um negócio lucrativo para se transformar em uma roleta russa financeira que descapitalizava a empresa a cada unidade entregue. O ecossistema inteiro de fabricantes fora de série começou a desmoronar como um castelo de cartas. O Brasil assistiu à agonia e à falência de ícones industriais. A Puma, outrora a gigante e líder absoluta desse segmento, mergulhou em dívidas impagáveis, sofreu greves, inundações em sua fábrica e acabou afundando em um colapso financeiro dramático, mudando de mãos até desaparecer. Outras marcas como a Bianco, que criara modelos esculturais, fecharam as portas. A Miura, baseada no sul do país, tentava sobreviver injetando doses cavalares de eletrônica embarcada para justificar preços astronômicos, mas também sangrava lentamente. Nesse campo de batalha, a Adamo lutava com todas as suas forças para manter as luzes acesas e o maquinário funcionando. Milton e sua equipe não estavam mais brigando contra os limites da engenharia automobilística. Eles estavam lutando contra o relógio e contra a própria moeda do país. Cada dia de portas abertas era uma vitória pírrica, conquistada à custa de margens de lucro esmagadas e sacrifícios estruturais. O sonho de velocidade e luxo, construído com tanta paixão na década anterior, havia se transformado em uma extenuante e sombria maratona de sobrevivência. A resposta à estagnação tecnológica e à asfixia econômica não poderia ser a inércia. Para Milton Adamo e sua equipe, render-se ao som metálico e já cansado do velho motor Fusca não era uma opção, especialmente quando a pressão dos clientes se tornava insustentável. A sobrevivência da marca exigia um salto evolutivo drástico,
uma ruptura definitiva com as limitações mecânicas do passado. Se a carroceria já representava o ápice do design em fibra de vidro no Brasil, era imperativo que o coração da máquina finalmente batesse em um ritmo condizente com suas linhas agressivas. A solução, por uma ironia do destino, precisava ser encontrada mais uma vez dentro dos portões da mesma fornecedora que os limitara, a Volkswagen. O alvo era a grande revolução mecânica da época, o motor AP Alta Performance 1.8, refrigerado a água, que equipava os modelos mais modernos da linha de passageiros, como o Santana e o Passat GTS. A decisão de adotar a refrigeração à água e a arquitetura mais moderna do motor AP pareceu, no papel, a tábua de salvação perfeita. Era a promessa de entregar finalmente o desempenho, o torque e a confiabilidade que a Elite tanto exigia. No entanto, para uma montadora artesanal de pequeno porte, essa transição não era uma simples troca de peças. Era um pesadelo de engenharia geométrica. O chassi original, concebido para abrigar um motor compacto a ar na traseira, não estava preparado para a complexidade de um sistema arrefecido a líquido. O chão de fábrica da Adamo transformou-se em um laboratório de adaptações extremas. Para acomodar o motor AP e seus periféricos, a equipe precisou redesenhar suportes, alterar a distribuição de peso e resolver o colossal problema da refrigeração. Radiadores precisavam ser instalados na dianteira do veículo para captar ar fresco, exigindo o desenvolvimento de um complexo sistema de tubulações que cruzava toda a extensão do assoalho do carro para levar a água até o motor na traseira. Cada modificação exigia novos moldes, novas horas de testes exaustivos e novas homologações informais de durabilidade. O modelo Adamo CRX nasceu desse esforço monumental. Era um carro inegavelmente superior em dinâmica, mais rápido, mais estável e, finalmente, com um ronco que se assemelhava a um esportivo contemporâneo. Quando os primeiros protótipos rodaram pelas ruas ao redor da fábrica, houve um breve e catártico suspiro de alívio entre os funcionários. Eles haviam cruzado o abismo tecnológico. Acreditavam que a Adamo estava salva, pronta para reinar por mais uma década. Mas o que parecia ser a salvação técnica era, na verdade, uma armadilha financeira perfeitamente armada. O triunfo da engenharia mascarava uma realidade comercial devastadora, revelando que a melhoria, no contexto de uma economia em frangalhos, era apenas uma perigosa ilusão. O desenvolvimento e a adaptação meticulosa da nova mecânica AP em um chassi de produção limitadíssima destruíram qualquer resquício de economia de escala que a empresa pudesse ter. Fabricar o novo carro exigia um número infinitamente maior de horas de trabalho especializado, além da aquisição de peças periféricas muito mais caras. Quando esses novos custos de produção se chocaram com o rolo compressor da hiperinflação brasileira, o resultado final na vitrine das concessionárias foi catastrófico. Para cobrir os gastos com pesquisa, desenvolvimento e os novos componentes de refrigeração, o preço dos modelos atualizados da Adamo disparou de maneira incontrolável. Se antes eles eram considerados brinquedos caros para milionários, agora os carros haviam cruzado a fronteira do absurdo econômico. Um Adamo equipado com motor AP passou a custar o equivalente a propriedades imobiliárias de alto padrão nas melhores localizações de São Paulo, ou o suficiente para comprar uma frota inteira de sedãs de luxo convencionais. O erro de cálculo não foi de engenharia, mas de percepção de valor. A diretoria da Adamo tentou vender o resultado de seu esforço hercúleo, repassando todo o custo da ineficiência estrutural do país para o consumidor final. O cliente de elite, por mais apaixonado que fosse pela exclusividade, possuía um limite claro para a irracionalidade financeira. Quando os fiéis compradores de outrora entravam nas revendas e se deparavam com a nova tabela de preços, o encanto se quebrava instantaneamente. A matemática era cruel e cristalina. Eles estavam sendo convidados a pagar o preço de uma legítima Ferrari internacional por um veículo que, apesar das linhas esculturais e do motor melhorado, ainda era fundamentalmente um carro de fibra de vidro montado sobre componentes da Volkswagen. O salto tecnológico empurrou a Adamo para fora do seu próprio mercado. Ao tentar resolver a crise de desempenho com uma solução
Absurdamente cara, eles alienaram a única base de clientes que ainda lhes restava. O esforço desesperado para provar que poderiam construir um esportivo moderno no Brasil resultou na criação de um produto invendável. Nas concessionárias, o silêncio se tornou ainda mais profundo. Os modelos CRX, o orgulho da engenharia da empresa, tornaram-se estátuas intocáveis nos showrooms, acumulando poeira sob as luzes de neon. A genialidade da adaptação mecânica foi engolida pela realidade de uma precificação desconectada do mundo real, provando que, no complexo ecossistema automotivo brasileiro dos anos 80, tentar evoluir de forma independente era muitas vezes mais letal do que permanecer parado. A ilusão de que o mercado aceitaria qualquer preço em nome da exclusividade acabava de ruir, deixando a fábrica com dívidas maiores e pátios cada vez mais vazios. À medida que a década de 1980 se arrastava penosamente para o seu crepúsculo, o outrora vibrante complexo de produção da Adamo Automóveis, localizado em São Paulo, começou a assumir a atmosfera melancólica e silenciosa de um teatro vazio após o encerramento de uma longa temporada. O erro estratégico de precificação do modelo CRX, somado à hiperinflação implacável que corroía a economia brasileira, havia cobrado um pedágio pesado e, de muitas formas, irreversível. Onde antes dezenas de artesãos se acotovelavam em um balé frenético entre lixadeiras elétricas, moldes gigantes e tambores de poliéster, agora havia vastos espaços vazios. O galpão ecoava os passos lentos e solitários de uma força de trabalho que fora drasticamente reduzida às suas engrenagens mais essenciais. O cheiro doce e altamente tóxico da resina catalisada, que por mais de 15 anos fora o inconfundível perfume do progresso e da ousadia nacional, começava a se dissipar no ar, dando lugar ao odor resignado da poeira acumulada sobre os moldes inativos. A produção em série, que um dia figurou em gráficos ascendentes nos escritórios da diretoria e encheu de orgulho o coração de Milton Adamo, desintegrou-se em um gotejamento angustiante. A empresa havia deixado de ser uma montadora com escala comercial para regressar, de forma dolorosa e involuntária, à sua condição original. Uma oficina de projetos sob encomenda. Os parcos veículos que ainda ganhavam forma na linha de montagem esvaziada não eram mais destinados a abastecer concessionárias ávidas por estoque, mas sim a clientes cada vez mais raros. Eram pedidos de indivíduos excêntricos, colecionadores nostálgicos ou puristas obstinados, dispostos a injetar muito dinheiro em um sonho que, aos olhos do mercado pragmático, já mostrava severos sinais de fadiga. Cada carro moldado e finalizado naqueles meses parecia exigir um esforço titânico, uma batalha solitária da equipe contra o encarecimento brutal de peças, o desaparecimento de fornecedores e a total apatia de um mercado consumidor que havia perdido o apetite pelo romantismo automotivo. O custo humano desse declínio era profundo e silencioso. Os mestres tapeceiros que costuravam o couro dos bancos com precisão milimétrica e os especialistas em laminação que sabiam exatamente a quantidade de manta de vidro necessária para criar curvas perfeitas sem comprometer o peso, homens que haviam dedicado os anos mais produtivos de suas vidas para aperfeiçoar a arte de construir superesportivos, viam suas horas de trabalho minguarem dia após dia. A demissão deixou de ser uma exceção para se tornar a rotina dolorosa das sextas-feiras. Não houve grandes greves barulhentas nos portões da fábrica, tampouco manchetes dramáticas nos cadernos de economia dos jornais. O esgotamento foi discreto. Os funcionários mais antigos simplesmente limpavam e guardavam suas ferramentas no final do expediente. Abraçavam os colegas que ficavam para trás e não retornavam na segunda-feira, sendo silenciosamente engolidos pela crise econômica que assolava todo o país. A fábrica estava, aos poucos, morrendo de inanição industrial, respirando por aparelhos em um ambiente que já não oferecia oxigênio. No entanto, a verdadeira agonia da Adamo Automóveis não residia apenas na queda vertiginosa das vendas ou nas planilhas financeiras manchadas de vermelho. O terror real estava na iminência de algo muito maior. Uma força incontrolável que pairava como nuvens negras no horizonte político e econômico do Brasil.
O final da década de 1980 marcou o ápice do processo de redemocratização do país. Com a promulgação da nova Constituição em 1988 e a preparação intensa para as eleições de 1989, o primeiro pleito presidencial direto em quase 3 décadas, o discurso nacional começou a mudar de forma drástica. Nos corredores acarpetados de Brasília, nos jantares fechados da alta burguesia paulistana e nos editoriais acalorados dos grandes jornais impressos, uma palavra antes considerada tabu começou a ser sussurrada, depois debatida em voz alta, até se tornar um clamor ensurdecedor. A abertura. O modelo econômico de substituição de importações e a política de protecionismo extremo, que havia blindado o mercado interno, estavam publicamente esgotados. A infraestrutura tecnológica brasileira estava sucateada. O mundo exterior avançava a passos largos, introduzindo a injeção eletrônica de combustível, os sistemas de freios ABS, a aerodinâmica computadorizada e os airbags de segurança, enquanto o mercado interno brasileiro continuava patinando no passado, reciclando e maquiando antigos motores carburados com tecnologias que remontavam à década de 1970. Dentro dos escritórios administrativos da Adamo, os jornais da manhã traziam notícias políticas que liam, nas entrelinhas, como obituários antecipados para toda a indústria fora de série. Rumores cada vez mais sólidos e detalhados indicavam que os principais candidatos à presidência planejavam desmantelar a reserva de mercado como primeira medida de um choque de modernidade. Para as 4 grandes montadoras multinacionais já instaladas no Brasil, isso significaria uma dolorosa, mas necessária, reestruturação para competir. Mas para os pequenos fabricantes artesanais independentes, significava o extermínio sumário. Essa especulação política criou um efeito paralisante letal no mercado. O cliente de elite, o comprador histórico da Adamo, é por natureza um indivíduo incrivelmente bem informado. Ao sentirem o cheiro das mudanças em Brasília, esses clientes simplesmente fecharam suas carteiras. Por que alguém em sã consciência gastaria uma fortuna em um carro de fibra de vidro nacional, por mais belo que fosse, sabendo que no ano seguinte, ou talvez em poucos meses, as importações poderiam ser liberadas, permitindo-lhes comprar um Porsche 911 ou uma Ferrari autêntica? A demanda sofreu um congelamento imediato. A atmosfera dentro da fábrica tornou-se psicologicamente insuportável. Era exatamente a calmaria aterrorizante, pesada e abafada, que sempre precede a chegada de um furacão de categoria 5. Como planejar estoques, encomendar chassis da Volkswagen ou contratar talentos quando uma simples assinatura no Diário Oficial da União poderia destruir todo o modelo de negócios da noite para o dia? A diretoria de Milton Adamo encontrava-se em xeque-mate. Sem capital bilionário para realizar milagres em pesquisa tecnológica e sem qualquer saída estratégica possível para competir com a iminente invasão estrangeira, eles eram, na prática, prisioneiros em sua própria fortaleza. Os últimos carros montados naqueles meses finais, polidos com o mesmo amor do passado, eram na verdade canções de cisne mecânicas. Eram produtos de resistência, belos e profundamente trágicos, nascidos para brilhar em estradas de um mundo isolado que estava prestes a deixar de existir. O relógio batia implacável, marcando os últimos segundos de uma era de ouro, empurrando a fábrica e seus funcionários para a escuridão do desconhecido. O palco estava montado para o golpe de misericórdia. O calendário virou para a última década do século XX, e com ele, o destino do Brasil foi reescrito da forma mais brutal e repentina que a história industrial do país já testemunhou. Março de 1990 não marcou apenas a posse do primeiro presidente, eleito pelo voto direto em quase 30 anos, Fernando Collor de Mello. Marcou o epicentro de um terremoto econômico e político desenhado para implodir o velho sistema. O novo governo, com a promessa messiânica de modernizar uma nação sufocada pelo atraso tecnológico, lançou o famigerado Plano Collor. O choque primário foi financeiro e imediato. O drástico confisco das contas correntes e cadernetas de poupança secou instantaneamente a liquidez do país, paralisando a economia da noite para o dia. Dinheiro de repente
tornou-se o bem mais escasso do Brasil. Mas para a indústria automotiva nacional, e especificamente para os fabricantes independentes de fora de série como a Adamo, o verdadeiro golpe de misericórdia veio a reboque, embalado em um discurso de abertura comercial. Em uma declaração histórica que ecoaria como uma sentença de morte inquestionável pelos corredores das fábricas, o novo presidente foi à Rede Nacional de Televisão e proferiu palavras que destruíram 2 décadas de orgulho protecionista. Ele comparou os automóveis fabricados no Brasil a carroças. E com a mesma caneta que congelou o dinheiro da nação, o governo assinou o decreto que aniquilava sumariamente a reserva de mercado que blindava a indústria local desde 1976. As pesadas portas de aço do Brasil foram escancaradas para o mundo exterior. O impacto físico dessa decisão nas zonas portuárias do país foi deslumbrante e aterrador ao mesmo tempo. Navios cargueiros gigantescos começaram a atracar nos portos de Santos e do Rio de Janeiro, descarregando, sob a forte luz do sol tropical, as lendas mecânicas que durante 15 anos haviam habitado exclusivamente a imaginação dos brasileiros e as páginas de revistas importadas clandestinamente. BMWs reluzentes de última geração, Porsches com sua engenharia alemã milimetricamente refinada e Ferraris legítimas, exibindo o cavalino rampante e roncando com a fúria de motores V8 e V12, começaram a rolar para fora dos contêineres. A ilusão visual de exclusividade na qual a Adamo e seus abastados clientes haviam habitado com tanto conforto foi violentamente confrontada com a realidade implacável do estado da arte da engenharia mundial. A diferença não se resumia mais a detalhes de design ou opiniões estéticas. Era um abismo cósmico de tecnologia concentrada. Os carros estrangeiros traziam injeção eletrônica multiponto, freios ABS de precisão cirúrgica, aerodinâmica testada em túneis de vento digitais, suspensões independentes calibradas em Nürburgring e uma qualidade de montagem e acabamento que nenhuma oficina de laminação em fibra de vidro, por mais talentosa que fosse, seria capaz de simular. A bolha de vidro havia estourado, revelando o mundo real. A maior crueldade do livre mercado é a sua total e absoluta ausência de empatia por histórias de superação, suor ou paixão artesanal. O julgamento dos consumidores de elite foi rápido, glacial e definitivo. O telefone no escritório central de vendas da Adamo Automóveis, que já vinha tocando com menos frequência durante a longa e excruciante agonia da hiperinflação, subitamente voltou a tocar de forma frenética na manhã seguinte as medidas provisórias de março de 1990. No entanto, do outro lado da linha, não havia o tom entusiasmado de clientes implorando por uma vaga na cobiçada linha de produção. Havia pânico, indignação e ultimatos. Eram os últimos compradores restantes, desesperados para cancelar sumariamente suas encomendas, exigindo o encerramento dos contratos e a devolução imediata de seus robustos depósitos financeiros. A matemática de consumo, antes confusa pelas taxas irreais e pela falta de opções, tornou-se cristalina e dolorosa. A pergunta pairou sobre as concessionárias de luxo. Por que alguém em sã consciência pagaria uma quantia astronômica por um Adamo CRX de fibra de vidro, equipado com um motor Volkswagen de 4 cilindros de um carro popular familiar, quando, com a exata mesma quantidade de dinheiro, poderia ir a uma concessionária recém-inaugurada e sair dirigindo uma máquina importada, equipada com o que havia de mais avançado no planeta? A resposta lógica a essa pergunta pulverizou o livro de pedidos da Adamo em questão de meras horas. O colapso não foi uma curva descendente e suave em um gráfico corporativo. Foi uma queda livre e sem paraquedas no abismo do esquecimento comercial. O castelo de sonhos que Milton Adamo havia laboriosamente construído, camada por camada de resina e fibra, ao longo de mais de 20 anos, desmoronou em uma velocidade aterrorizante que ninguém previu. A transição da glória para a obsolescência não levou décadas, levou dias. No chão de fábrica em São Paulo, a notícia do cancelamento em massa e da chegada iminente dos importados se espalhou como um incêndio devorador em meio ao maquinário pesado. Os operários, muitos com as mãos ainda cobertas pelo pó branco e rústico da fibra lixada,
Desligaram suas ferramentas e pararam em um silêncio sepulcral. Eles olharam para as carrocerias semi-acabadas espalhadas pelo galpão, algumas recém-pintadas esperando por montagem, outras ainda presas em moldes, e compreenderam a dimensão da tragédia sem que a diretoria precisasse emitir um único memorando oficial. Aquelas máquinas maravilhosas, polidas com tanto orgulho nas últimas semanas, jamais seriam vendidas. O mercado de fora de série não estava passando por uma recessão. Ele havia sido erradicado da face da terra brasileira com uma canetada política. A Adamo Automóveis, que fora a toda-poderosa Ferrari da América do Sul, o objeto de desejo de toda uma geração isolada, havia sido instantaneamente rebaixada à condição de um belo, porém insustentável, anacronismo, esmagada sob as rodas pesadas e velozes do livre comércio internacional. O impacto brutal da abertura econômica não foi sentido apenas nos escritórios acarpetados das concessionárias ou nas planilhas financeiras da diretoria. A verdadeira tragédia se desenrolou no duro concreto do chão de fábrica. Naquelas semanas sombrias que se seguiram ao choque de 1990, as instalações da Adamo Automóveis em São Paulo começaram a experimentar uma metamorfose fúnebre. A linha de montagem, antes um organismo vivo e pulsante, movido pelo suor de dezenas de artesãos hiperespecializados, foi acometida por uma paralisia progressiva e incurável. Não houve um dia exato de ruptura violenta, um fechamento dramático, com correntes nos portões, sirenes soando o fim ou protestos inflamados. A morte do império de fibra de vidro foi muito mais cruel. Foi um definhamento silencioso, uma asfixia lenta provocada pela súbita falta de oxigênio comercial. Aos poucos, a cacofonia industrial que definia a existência da Adamo começou a desaparecer. Durante a década de ouro, aquele mesmo galpão operava como uma sinfonia ruidosa e perfeitamente orquestrada, onde o som seco da fibra sendo desenformada se misturava aos gritos de comunicação entre os encarregados e ao zumbido dos motores em teste. Agora os grandes compressores de ar, que alimentavam as pistolas de pintura e as lixadeiras pneumáticas, foram desligados um a um. Sem novas encomendas e com os pedidos em andamento cancelados de forma implacável, não havia justificativa para manter o maquinário devorando energia elétrica. O cheiro doce, pungente e inconfundível da resina de poliéster catalisada, o perfume do progresso que impregnava as roupas dos trabalhadores e as paredes do prédio há quase 2 décadas, começou a se dissipar. Em seu lugar, o ar tornou-se pesado e inerte, carregando apenas a poeira branca e fina que foi assentando definitivamente sobre o piso de cimento frio. O cenário dentro das oficinas assemelhava-se a uma cápsula do tempo congelada no momento exato de um desastre irrecuperável. Espalhadas pelo galpão, jaziam as carcaças inacabadas do que seriam os últimos modelos da marca. Algumas carrocerias ainda estavam presas firmemente dentro de seus moldes matrizes, como esculturas abandonadas por um artista que precisou fugir no meio da noite. Outras, recém-saídas da estufa, brilhavam sob a luz fraca das lâmpadas industriais, exibindo um polimento impecável e linhas agressivas que nunca cortariam o vento em uma rodovia. Eram esqueletos mecânicos aguardando por motores que jamais chegariam da Volkswagen, por painéis de instrumentos que permaneceriam lacrados em caixas de papelão e por estofamentos de couro que nunca seriam costurados. A visão daqueles esportivos fantasmas era o testemunho mudo e doloroso de que a paixão e a beleza escultural, por si só, não eram escudos suficientes contra as engrenagens brutais do livre comércio. Os grandes moldes originais de fibra de vidro e madeira, que por anos representaram o segredo industrial mais valioso da empresa, o próprio DNA das formas que seduziram os milionários do país, tornaram-se repentinamente peças sem qualquer valor comercial. Não havia compradores para eles, pois ninguém em sã consciência tentaria abrir uma fábrica de réplicas artesanais em um mercado subitamente inundado por veículos importados autênticos e tecnologicamente superiores. Aquelas matrizes pesadas que haviam dado à luz milhares de sonhos sobre rodas foram simplesmente empurradas para os cantos mais escuros do pátio, deixadas à mercê do tempo
como relíquias de uma civilização extinta. Mas o aspecto mais devastador daquele encerramento não estava no maquinário inativo, e sim nos homens que o operavam. A construção de um carro fora de série na Adamo nunca foi um processo massificado ou puramente automatizado. Era uma arte profundamente humana e tátil. Os tapeceiros, laminadores, eletricistas e pintores não eram meros apertadores de parafusos. Eram mestres que haviam dedicado sua juventude para dominar os caprichos dos materiais compostos. Naqueles dias finais, esses profissionais com mãos calejadas se viram diante de uma realidade aterradora. A habilidade que haviam aperfeiçoado por anos tornou-se obsoleta. Em pequenos grupos, com os rostos marcados pela exaustão e pela incerteza, eles começaram a esvaziar seus armários. Ferramentas pessoais foram guardadas. Havia poucos abraços demorados e nenhum discurso heróico por parte da diretoria. A dor coletiva era espessa demais para ser traduzida em palavras de consolo. A despedida foi marcada por apertos de mão silenciosos, olhares baixos e passos pesados em direção à rua. Quando o último interruptor geral de energia foi puxado para baixo, mergulhando o enorme galpão na escuridão, a empresa não estava apenas fechando as portas de um negócio que não resistiu à concorrência. Eles estavam apagando as luzes de um capítulo inteiro da história automotiva brasileira. A quietude que se instalou sobre a fábrica da Adamo era absoluta, densa e definitiva. Não haveria reestruturação mágica, nenhum pacote de resgate financeiro de última hora, nem um novo modelo genial capaz de reverter a maré da história. O estrondo vigoroso do orgulho automobilístico nacional havia sido silenciado para sempre, substituído pelo som de um sonho que colidira, em alta velocidade, contra o muro de concreto da realidade globalizada. Hoje, mais de 3 décadas após o silêncio definitivo que tomou conta da linha de montagem, os veículos da Adamo Automóveis assumiram um novo e melancólico papel na cultura automotiva brasileira. Eles não são mais os símbolos definitivos de status e poder financeiro que um dia enfeitaram as exclusivas garagens da elite paulistana e carioca. Em vez disso, transformaram-se em raros artefatos de colecionador, relíquias saudosistas cuidadosamente preservadas por um pequeno nicho de entusiastas e historiadores automotivos. Quando um Adamo GTM ou um raríssimo CRX aparece em um encontro de carros antigos clássicos, brilhando sob o sol do domingo, com suas linhas de fibra de vidro impecavelmente restauradas, ele invariavelmente atrai uma multidão de curiosos. Para os mais jovens, acostumados com o mercado globalizado, é um design quase alienígena, uma curiosidade indecifrável de uma época que não viveram. Mas para aqueles que testemunharam os anos do milagre econômico, os anos de chumbo e a subsequente hiperinflação, essas máquinas são verdadeiras cápsulas do tempo, museus rodantes de um Brasil estranho, fechado e profundamente contraditório. A ironia suprema de seu legado hoje é que, justamente a mecânica Volkswagen, o calcanhar de Aquiles, que lhes roubou o prestígio e limitou seu desempenho na década de 1980, é exatamente o que permite que esses carros continuem sobrevivendo e rodando no século XXI, graças à extrema facilidade de encontrar peças de reposição para Fuscas, Brasílias e Santanas. O espaço físico onde o suor e a resina se misturavam para criar essas obras de arte há muito perdeu sua identidade original, engolido pela expansão urbana implacável de São Paulo e convertido em armazéns genéricos ou empreendimentos comerciais sem alma. Os talentosos artesãos da Adamo, verdadeiros mestres na manipulação da fibra de vidro e exímios costureiros de interiores luxuosos, foram forçados a se dispersar por outras indústrias após a falência do setor. Muitos levaram suas habilidades inestimáveis para a fabricação de cascos de barcos, banheiras de hidromassagem ou peças de reposição para caminhões comerciais, onde o pragmatismo industrial frio substituiu a paixão automotiva arrebatadora. O talento humano brasileiro, que sob condições normais e competitivas de mercado, poderia ter sido a semente orgânica para uma autêntica encarroçadora de design internacional nos moldes da Pininfarina ou da Bertone na Itália, foi fragmentado, diluído e, em última análise,
desperdiçado pela falta de um ecossistema industrial sustentável a longo prazo. A ascensão estratosférica e a queda vertiginosa da Adamo Automóveis transcendem a simples crônica de um negócio singular que não deu certo. Elas compõem o mais perfeito e trágico microcosmo do fracasso estrutural da política de substituição de importações imposta pelo Estado brasileiro. A história de Milton Adamo e sua obstinada empresa revela uma verdade econômica universal e implacável. O protecionismo extremo pode atuar como uma incubadora mágica em seus estágios iniciais, forçando a criatividade local a florescer na escassez e gerando fortunas rápidas. No entanto, se essa incubadora artificial nunca for exposta às intempéries do clima exterior, o organismo que cresce lá dentro se torna uma flor de estufa, inegavelmente bela, extravagante em suas formas, porém estruturalmente frágil e inteiramente incapaz de sobreviver à primeira rajada de vento do mundo real, competitivo. O governo militar e os legisladores que o seguiram acreditaram erroneamente que poderiam legislar a inovação e o progresso simplesmente trancando as portas do país. Mas tudo o que conseguiram foi criar um monopólio de complacência, onde a evolução era ditada de forma preguiçosa pela ausência de opções do consumidor e não pela busca incessante da excelência tecnológica. A Adamo não caiu sozinha. Sua ruína foi um luto compartilhado por dezenas de outras marcas lendárias, como Puma, Miura, Bianco, Farus, que compunham aquele exótico, vibrante e altamente lucrativo ecossistema dos veículos fora de série. Todas elas sofreram, sem exceção, da mesma doença crônica: a ilusão de ótica de invencibilidade provocada por um mercado cativo e sem ameaças externas. O desaparecimento simultâneo de todas essas empresas deixou um vácuo no orgulho industrial nacional que jamais foi preenchido. O Brasil, com o passar das décadas, consolidou-se como um dos maiores mercados automotivos do mundo, mas foi relegado à melancólica condição de mero consumidor de projetos desenhados no exterior e produtor de veículos utilitários de baixo custo para as grandes matrizes europeias, asiáticas e americanas. O sonho audacioso de uma marca de esportivos verdadeiramente brasileira, dotada de tecnologia de ponta e real capacidade de exportação, morreu naquelas fábricas silenciosas da década de 90. Ao olhar para o retrovisor da história industrial, o legado final da Adamo Automóveis é marcado por um profundo e amargo sentimento de o que poderia ter sido. Havia paixão genuína, havia sangue no olho e um desejo feroz de provar que o artesão brasileiro poderia, sim, desenhar e moldar supercarros de tirar o fôlego da elite. O erro fatal que custou a vida da empresa não estava no lápis genial de seus designers ou nas mãos calejadas dos operários cobertos de poeira branca. O erro residia na crença perigosa de uma nação inteira de que uma barreira alfandegária pode, de alguma forma, substituir o investimento em desenvolvimento tecnológico real. Quando as portas se escancararam em 1990, o choque não foi apenas de natureza comercial. Foi um choque de realidade que puniu severamente a arrogância de um sistema isolado. Hoje, os poucos modelos Adamo que restam nas estradas são mais do que carros antigos. São testemunhas silenciosas de uma era de ouro artificial. Eles nos lembram de forma dolorosa e esteticamente belíssima que a verdadeira grandeza industrial não pode ser protegida ou imposta por decreto presidencial. Ela deve ser forjada na fornalha implacável da competição global. A história da Adamo Automóveis é, no fundo, uma reflexão amarga sobre as consequências de um país que tentou se isolar do avanço do tempo. Não há dúvidas sobre a paixão febril que movia Milton Adamo e seus operários. Eles pegaram resina, mantas de fibra de vidro e as ferramentas limitadas que tinham à disposição para tentar construir um sonho mecânico em um ambiente que, estruturalmente, desencorajava a grandeza. E por um breve e brilhante momento na história, eles conseguiram. Suas criações povoaram os sonhos de uma geração e provaram que a estética brasileira podia, visualmente, rivalizar com os mestres europeus do design. Mas a paixão, por mais intensa e verdadeira que seja, não é um modelo de negócio sustentável quando construída sobre alicerces puramente artificiais.
A mesma proteção alfandegária que garantiu a ascensão espetacular e o monopólio da Adamo foi a força insidiosa que a condenou. Ao proibir a competição, o sistema econômico criou um ambiente de complacência tecnológica, onde a necessidade de inovar foi substituída pelo conforto de um mercado sem rivais. Quando o muro de proteção finalmente desabou com o decreto de 1990, a estrutura por trás daquela beleza não foi capaz de suportar o impacto. A queda não foi um fracasso de talento artesanal, mas o resultado inevitável do choque brutal entre uma bolha de privilégios protegida pelo Estado e a evolução impiedosa do mundo livre. O silêncio que hoje domina o passado da fábrica serve como um lembrete severo para qualquer nação ou indústria contemporânea. O isolacionismo e o protecionismo extremo raramente são estratégias de crescimento a longo prazo. Na maioria das vezes, são apenas uma contagem regressiva silenciosa para a obsolescência. Os carros importados que inundaram o Brasil trouxeram a modernidade inegável, mas também varreram do mapa uma era romântica de criatividade e ousadia que nunca mais será replicada. O que você acha? A abertura do mercado em 1990 foi uma evolução dolorosa, porém necessária, que salvou o Brasil do atraso tecnológico permanente? Ou foi um golpe cruel que destruiu de forma injusta a nascente indústria automotiva nacional? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se este documentário trouxe uma nova perspectiva sobre a nossa história industrial, inscreva-se no canal e ative as notificações para desenterrarmos, juntos, as próximas grandes histórias esquecidas do Império Corporativo.